E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, esses dias eu fiz uma pergunta aos meus alunos que eu não respondi, né, quando eu fiz e acabei sendo cobrado por isso. Essa pergunta é a seguinte: uma criança estrangeira adotada no estrangeiro por brasileiros, quando se torna brasileira, deve ser considerada brasileira nata ou brasileira naturalizada? Veja, a nacionalidade está tratada na Constituição Federal de 88, lá no artigo 12. Né? Existem várias hipóteses em que a nossa Constituição atribui a nacionalidade brasileira aos indivíduos. Tá? Ela adota ora o critério territorial, ora o critério sanguíneo. O critério sanguíneo é aquele que atribui a nacionalidade em virtude da filiação. Né? Se os pais forem daquela nacionalidade, o filho também será. É um critério típico de países de tradição emigratória. Né? É uma forma daquele Estado não ter o seu povo reduzido, digamos assim. Tá? É uma forma de Estado, é uma forma de preservação do próprio Estado. Por quê? Porque os nacionais de um Estado são o seu povo. E o povo é um elemento constitutivo do Estado. Certo? Bem, o critério territorial é aquele que atribui a nacionalidade por conta do local em que o indivíduo nasceu, não por conta da sua filiação, certo? E aí é um critério típico de países de tradição imigratória. Né? Ele acolhe os imigrantes e atribui a eles a nacionalidade, a sua nacionalidade. Tá? Bem, uma das hipóteses de nacionalidade brasileira prevista na Constituição Federal, e é a nacionalidade nata, a nacionalidade originária, é o caso em que o indivíduo, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, nasce no exterior e lá no exterior é registrado na repartição competente. Ou, se não for registrado na repartição brasileira competente no exterior, quando ele vier a residir no Brasil, ele optar pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo após atingir a maioridade, certo? E aí eu perguntei, tá certo, se o indivíduo for adotado no estrangeiro, não nascido de pai brasileiro ou mãe brasileira, se ele for adotado no estrangeiro, ele nasceu no estrangeiro, ele é adotado no estrangeiro por brasileiro, ele pode se tornar brasileiro nato ou brasileiro naturalizado? E aí, sobre isso, existem duas correntes diferentes. Uma corrente civilista, né, que é influenciada pelo direito civil, e uma corrente constitucionalista, que é influenciada pelo direito constitucional. A corrente civilista diz que essa criança adotada no estrangeiro por pai brasileiro, se ela for registrada na repartição brasileira competente no estrangeiro ou vindo a residir no Brasil, optar pela nacionalidade brasileira após atingir a maioridade, deve ser considerada brasileira nata. Por quê? Por conta da vedação constitucional lá no artigo 227, parágrafo 6º, de discriminação entre filhos. A Constituição diz que não pode haver discriminação entre filhos biológicos e adotivos. Então, isso é uma corrente civilista. Tá? Por quê? Porque esse dispositivo da Constituição que veda a discriminação entre filhos é uma previsão que pretende ser aplicada no âmbito civil, né, para as relações civis. O pai não pode tratar de forma discriminatória os seus filhos. Basicamente é essa a ideia. E aí vem uma corrente constitucionalista e fala o seguinte: olha, esse artigo 227, parágrafo 6º da Constituição, que veda a discriminação entre filhos biológicos e adotivos, ele tem efeitos meramente civis. Não se deve reconhecer, não se deve dar a esse dispositivo a aptidão para interferir nos critérios de atribuição de nacionalidade, porque a nacionalidade é um tema sensível à própria formação do Estado. Isso não pode sofrer interferência de relações meramente civis. E aí essa corrente fala o seguinte: olha, a Constituição não prevê a atribuição de nacionalidade originária para quem é adotado no estrangeiro. Você precisa nascer no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira. E além disso, né, ser registrado na repartição competente ou vir residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira depois que atingir a maioridade. Tá? Então, essa corrente constitucionalista faz uma interpretação restritiva da Constituição. Não permite a ampliação. Ela fala que a ampliação seria atribuir a uma regra de direito civil a aptidão para interferir na própria estrutura do Estado e não admite isso.
Por exemplo, quem é que fala isso? Um exemplo é o Valério Mazzoli, tá? Ele fala isso no livro dele sobre direitos fundamentais, certo? Bem, e na legislação brasileira tem alguma coisa? Na legislação brasileira, lá no ECA, a gente tem uma dica de que o correto seria adotar realmente a corrente constitucionalista restritiva. Por quê? Porque ela fala o seguinte, lá no ECA diz o seguinte: na adoção internacional, tá, que é aquela adoção que envolve adotante e adotado de países diferentes, desde que sejam países signatários da Convenção de Haia sobre Adoção Internacional. Então, quem é adotado é de um país e quem adota é de outro país. Isso é uma adoção internacional. E lá no ECA fala o seguinte: em adoções internacionais em que o Brasil seja o país de acolhida, ou seja, onde o adotado vai residir, deve ser expedido um certificado de naturalização provisória. Então, o ECA diz que na adoção internacional, quem é adotado é naturalizado, porque exige esse certificado de naturalização provisória, tá certo? Então, pela legislação infraconstitucional, o ECA não fala expressamente que quem é adotado no estrangeiro vai ser brasileiro naturalizado, não fala isso. Mas fala, quando ele exige esse certificado de naturalização, ele dá essa dica, tá? É o que a gente tem de mais próximo de uma resposta segura na legislação infraconstitucional. Agora tem um detalhe. O Brasil, ele tem um manual de relações consulares, certo? E nesse manual fala o seguinte, que quem é adotado no estrangeiro por pais brasileiros deve ser considerado brasileiro nato. Isso aí. E qual é o fundamento desse manual? Justamente o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição, que veda o tratamento discriminatório entre filhos adotivos e biológicos, tá certo? Mas, e aí, para provas, qual é a posição que deve ser adotada? Bem, na jurisprudência, né, nos tribunais superiores, essa questão não foi definida ainda, tá? Não tenho notícia disso. Mas nos tribunais ordinários, nos TRFs, eu já vi precedente dizendo que, nesse caso, o adotado é brasileiro naturalizado, não é brasileiro nato, tá? Então, para provas objetivas, o que é que eu recomendo? Eu recomendo seguir a literalidade da Constituição, que prevê a nacionalidade originária, ou seja, a nacionalidade nata, só para quem é nascido de pai brasileiro ou mãe brasileira no exterior, não para quem é adotado. Por quê? Porque essa é a literalidade da Constituição e porque no ECA a gente tem um indicativo de que quem é adotado no estrangeiro é naturalizado, não é brasileiro nato, e também temos precedentes de tribunais inferiores dizendo que, nesse caso, a nacionalidade brasileira é secundária, é a naturalizada, é a adquirida, tá? Não é a nacionalidade nata. Então, é o mais seguro para provas objetivas seguir a literalidade da Constituição, né? Então, interpretar restritivamente essa hipótese de nacionalidade originária, só para quem nasceu de pai ou mãe brasileira no exterior e foi registrado na repartição competente ou veio a optar pela nacionalidade brasileira no Brasil. Tá certo? Se for uma prova subjetiva ou uma prova oral, aí você vai poder desenvolver o tema, né? Você vai poder falar as diferentes correntes que existem na doutrina a esse respeito, você vai poder falar o que tem no ECA, o que tem no Manual de Relações Consulares do Brasil, e vai poder falar desses precedentes dos tribunais inferiores aí, dos TRFs, tá certo? Então, a resposta sobre a questão é essa. Para provas objetivas, a posição mais segura parece ser no sentido de que quem é adotado no exterior por pais brasileiros tem a nacionalidade brasileira secundária, ou seja, brasileiro naturalizado. E para provas discursivas e orais, você vai ter aí um grande espaço para desenvolver seu raciocínio e impressionar o examinador, tá certo? Bem, a resposta dessa questão era essa. Não é um tema fácil, tá? Até porque não existe ainda uma definição da jurisprudência dos tribunais superiores, mas é um tema bem interessante para as provas, tá certo? É isso aí, galera. Valeu, um abraço.